Você vai parar num filme de terror naquele estilo slasher dos anos 80 e agora terá que sobreviver ao assassino implacável chamado Billy Murphy. Como seria possível derrotá-lo? É isso que queremos ver neste vídeo, mas antes disso deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Terror nos Bastidores é um filme metalinguístico que explora o gênero slasher. E aqui o que acontece é que temos uma atriz chamada Amanda Cartwright que estrelou um filme dos anos 80 chamado Acampamento Banho de Sangue. E ela tem uma filha chamada Max Cartwright e acontece uma tragédia, onde a Amanda morre. 3 anos depois acontece uma nova exibição do filme Acampamento Banho de Sangue, e a Max é convidada pelo Duncan, que é um aficionado por filmes de terror. E os jovens aqui são estes 5, a Max, que como dito é filho de uma das personagens do filme, e tem também o Chris, que tá afim da Max, a Gertie, que é a amiga da Max e também é irmã do Duncan, e o próprio Duncan, que é o fã de terror. E claro, a Vicky, que também é uma ex-namorada do Chris e também uma amiga de infância da Gertie e da Max. Só que conforme o tempo foi passando, elas acabaram perdendo a amizade. O que acontece é que esses jovens citados acabam indo parar num filme, o Acampamento Banho de Sangue. Bom, e como isso acontece? Basicamente, quando eles estavam vendo o filme, o cinema começa a pegar fogo e daí a Max e os outros tentam sair pelo telão e eis que assim magicamente eles vão parar no filme. Acampamento Banho de Sangue é claramente uma referência aos filmes do Sexta-feira 13. O assassino mesmo, o Billy Murphy, tem uma história bem parecida com a do Jason. Ele era um garoto que era importunado por outros garotos e um dia isso dá merda porque eles acabam queimando o Billy ao jogar bombinhas nele quando este se escondia no banheiro. Billy, no entanto, planeja uma vingança contra os outros alunos e monitores e mata eles todos, é claro. E a lenda diz que desde então o Billy irá matar todos os monitores e outras pessoas que ousarem pôr os pés no acampamento Banho de Sangue. Ok, então essa é a história do vilão que os jovens irão ter que enfrentar ao que eles entram no universo desse filme de terror. Mas o que torna tudo mais interessante é que essa galera, especialmente o Duncan, sabe as regras dos filmes slashers. E as principais são: não faça sexo porque se você fizer irá morrer certamente, e a outra é que a virgem boazinha irá derrotar o assassino. Nesse sentido, se você é uma mulher, suas chances de sobrevivência aumentam bastante, especialmente se for do tipo boazinha e virgem. Agora, se você é um cara, nesse tipo de filme, provavelmente estará morto, a menos que você seja o par romântico da Final Girl, porque nesse caso pode acontecer de você sobreviver. Mas além disso, será que há outras maneiras de sobreviver nesse tipo de filme? Eu acredito que sim. Só que antes de entrarmos nisso, é importante falar que a Max e seus amigos acabam encontrando os outros jovens que seriam as vítimas ao longo do filme. E todos, claro, são estereótipos. Tem o Kurt, que faz o típico atleta burro e que só quer saber de fazer sexo. Além disso, ele fica fazendo piadas bem ruins, porque sim, né? A Tina seria a gostosa burra que está louca pra fazer sexo. E tem o Blake, ele não é muito bem desenvolvido, mas ao longo do filme ele e a Gertie vão gostando um do outro. Vale destacar a Nancy, que é a personagem que foi interpretada pela mãe da Max, e isso cria uma situação bastante interessante, porque na vida real a mãe da protagonista tinha morrido, mas ali naquele filme, Max tinha a oportunidade de rever sua mãe, ainda que com a personalidade de uma jovem genérica de filme de terror. A última que vale a pena citar é a Paula, que é uma personagem que entra um pouco depois na história, e ela seria a Final Girl, a incumbida de derrotar o Billy Murphy. Como já está bem claro, a regra é: se você fazer sexo, vai morrer. Se você não fizer, também vai morrer, porque a morte chega pra todos um dia. E é justamente isso que os amigos veem acontecer com uma personagem aleatória e outro cara. E a cena parece muito um pornô de baixa qualidade, o que era bem comum nesses filmes dos anos 80, né? Mas enfim. O Duncan pensou que ele e os outros, que não eram personagens do filme Acampamento Banho de Sangue, estariam seguros. Na visão dele, o Billy não os atacaria, mas ele estava errado e descobriu isso da pior forma. Tá, os jovens precisam muito sair desse filme, mas como eles podem fazer isso? Eles tentam simplesmente deixar o acampamento correndo, mas isso é impossível. Não há meios físicos de deixar o acampamento, o lugar está num loop eterno. A Vicky em determinado momento diz que o que eles devem fazer é ir no lugar onde estão as ferramentas, para pegar as motosserras, facões, etc. Essa com certeza é uma boa ideia, mas eles não fazem isso de fato em nenhum momento. Quando chega a Paula, que é a Final Girl, eles pensam em ficar junto dela até o final do filme, quando ela mataria o Billy. E além disso, eles tentam impedir que os monitores do acampamento façam sexo, o que é tão fácil quanto parece, né?
Então eles têm 3 planos até agora: pegar o máximo de armas que puderem, impedir que os monitores façam sexo e ficar junto da Paula, que é a Final Girl. Mas acontece um problema. Tem uma cena em que a personagem da Nancy começa a contar a história do Billy Murphy para os outros monitores. A Alex e os seus amigos são transportados no tempo através do flashback e veem o que aconteceu com o Billy pessoalmente. E quando a história termina e a Gert está com sangue na cara dela, os monitores ficam muito assustados e tentam deixar o acampamento. E isso acaba resultando na morte da Paula e do Kurt. E agora os jovens têm um problema, porque a Paula deveria matar o Billy, mas agora ela está morta. A partir daí, os jovens explicam aos monitores que eles são parte de um filme de terror e que todos têm que trabalhar juntos para sair dessa vivos. E sem a Paula, o que o grupo decide fazer é improvisar uma outra Final Girl, e aí fica entre a Max e a Nancy. Além disso, eles lembraram de um outro detalhe muito importante, que é o seguinte: o único modo de realmente matar o Billy é cortando a cabeça dele com aquele facão que ele usa. Ou seja, precisarão pegar o facão do Billy. E com esse objetivo, nossos heróis montaram um plano. Eles preparam várias armadilhas pela casa. Para atrair o Billy até lá, a Tina começa a tirar a roupa. Só que o problema desse plano, em primeiro lugar, é justamente deixar a Tina responsável por atrair o assassino. Afinal de contas, ela não é muito brilhante, então dar essa tarefa importante para ela foi meio zoado. Isso dá errado, é claro, a Tina corre antes do tempo necessário e acaba tropeçando numa armadilha e morrendo. Quando o Billy chega, eles lançam uma segunda armadilha e desse modo o Billy acaba sendo jogado contra a porta e ficando preso lá. E daí o Blake vai lá pegar o facão do assassino. E eu não entendi muito bem por que ele fez isso, sendo que o Chris estava do lado do Billy enquanto o Blake estava no andar de cima. Faria muito mais sentido se o Chris fosse pegar o facão, só que como a pessoa encarregada de pegar o facão iria morrer por causa do roteiro e o Chris é o mocinho, o Blake teve que ir lá só pra morrer. Nada supera o poder do protagonismo, meus amigos. Mas nem tudo estava perdido ainda, pois o resto dos jovens começam a disparar flechas em chamas no Billy. E quando tanto o assassino quanto as vítimas chegam ao segundo andar, o plano era jogar combustível no Billy para que ele ardesse em chamas. Só que a forma como decidiram fazer isso é meio estúpida. Eles simplesmente deixaram o balde preso a uma corda, sendo que a corda teria que ser puxada para que o líquido inflamável caísse sobre o vilão. Tá, em primeiro lugar, por que 2 pessoas têm que puxar a corda? Não faz sentido. E em segundo lugar, seria muito mais esperto só ter deixado aquele balde ali em algum canto e na hora que o Billy chegasse, era só jogar o balde nele com as mãos e depois sair pela janela. Mas enfim, como a Vicky e a Gert precisavam morrer agora, a parada aconteceu desse jeito. No entanto, o Billy é queimado mesmo assim, porque a corda que tinha emperrado antes decidiu funcionar depois, quando a Vicky puxou ela. O assassino, mesmo com o corpo pegando fogo, continuou sua perseguição aos 3 sobreviventes, e aqui ele corre, o que não é comum nos filmes slashers. Isso é ruim para os protagonistas, óbvio, até porque o Billy chega bem perto de pegar eles, mas aí eles usam um recurso bastante interessante. A Nancy começa a recontar a história do Billy e daí todos são transportados para aquele mesmo flashback de antes. Desse modo eles conseguiram impedir que fossem mortos naquele momento. Isso parece até dar um outro jeito para derrotar o Billy que não é explorado no filme, que poderia ser através desses flashbacks mesmo. Porque assim, os jovens podiam interagir com o flashback, tanto é que antes vimos a Gert ser atingida pelo sangue das vítimas do Billy. Então talvez fosse possível eles impedirem que o Billy fosse importunado pelos monitores. Se eles não deixassem que aquelas bombas fossem jogadas no banheiro em que o Billy estava escondido, ele nunca se tornaria um assassino. Não sei se daria certo, mas valeria a pena arriscar. Especialmente porque eles poderiam fazer os flashbacks quando quisessem. Depois dessa sequência do flashback, o Chris acabou sendo ferido e a Nancy foi capturada pelo vilão. Isso é bem aquela coisa de filme slasher mesmo, né? O assassino estava matando todo mundo até aqui, mas por algum motivo, a Nancy ele decide deixar amarrada em algum lugar. A Max e o Chris depois vão parar numa espécie de igreja, o Chris fica ali porque ele estava bem machucado, já a Max vai atrás da Nancy. E aí outra coisa característica de filme slasher ocorre, que eu já falei aqui no canal muitas vezes inclusive, que é o seguinte: a Max solta a Nancy, só que a Max é atacada pelo Billy. Aí a Nancy consegue pegar o facão do Billy e o ataca, inclusive derrubando ele no chão. Mas aí ela simplesmente pega a Max e vai embora, sendo que nessa situação é extremamente importante se certificar de que o assassino esteja morto. Eles sabiam que tinham que cortar a cabeça do Billy para ele morrer.
aquele seria o momento perfeito para Nancy fazer isso, mas sabe como é, né? Depois a Nancy vem com uma ideia diferente, ela acha que pro filme acabar ela tem que morrer, pois assim Max será a Final Girl e portanto conseguirão matar o assassino. E aí a Nancy começa a tirar a roupa e o Billy aparece imediatamente, é claro. E depois a Max, que estava com o facão do Billy, vai para uma luta mano a mano contra ele e vence. Desse modo, ela acaba com o Billy Murphy de uma vez por todas, ou será que não? Apesar dos personagens saberem as regras dos filmes de terror, eles cometeram alguns erros aqui. E para resumir, o que eu faria se estivesse num filme de terror seria o seguinte: a primeira coisa seria algo que eu não faria, né? Que seria fazer sexo. E outra coisa que nesse filme não aparece, mas caso seja um filme que tenha jovens merdeiros bebendo e usando drogas, também não é uma boa usar essas paradas. Isso provavelmente vai te deixar mais tempo vivo nesse tipo de filme. E a outra coisa é, eu não iria sozinho para lugar nenhum. Afinal, o cara que vai no mato fazer um xixi sempre acaba morrendo nesse tipo de filme. Eu também não ficaria perto de janelas, especialmente de costas, porque o assassino sempre pode te surpreender te agarrando do nada, como a gente já viu em Sexta-feira 13, por exemplo. Outra coisa, e talvez o mais importante de tudo, no momento que eu conseguisse uma vantagem em relação ao assassino, eu não ia parar até fatiar ele todo e depois queimar os restos mortais até virarem cinzas. Então vocês já sabem, né? Caso algum dia algum de vocês acabem sendo transportado para um filme de terror, que é uma coisa que vem acontecendo cada vez mais nos dias de hoje, siga as instruções aqui citadas. Bom galera, é isso por esse vídeo, a gente se vê no próximo e tchau!